Vamos falar agora da técnica chamada seta descendente, uma das principais técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Ela é utilizada para a identificação das crenças centrais ou nucleares que estão por trás dos pensamentos automáticos que os pacientes trazem à sessão de terapia. As crenças nucleares, como nós sabemos, são extremamente rígidas, abrangentes. Eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu sou burro, eu sou um nada, eu sou fraco. Então são afirmações que o paciente faz a respeito de si mesmo e acredita piamente, que muitas vezes têm origem nas experiências, nas vivências da infância. Elas então estão na base da cognição, por isso a técnica é chamada de seta descendente, uma flecha apontando para os níveis mais baixos, os níveis mais profundos, os níveis mais inconscientes da cognição, onde estão as crenças nucleares, que o paciente muitas vezes nem mesmo tem consciência de que elas existem, apenas as seguem, as obedecem de uma forma automatizada. Os pensamentos automáticos que surgem nas situações do dia a dia derivam justamente dessas crenças. E a técnica ajuda o terapeuta a identificar esse nível mais profundo da cognição do seu paciente e o próprio paciente a se dar conta da sua crença nuclear. O terapeuta, ele parte de um pensamento automático que pode surgir durante a sessão, ou o paciente pode trazer anotado no registro de pensamentos disfuncionais, e a partir desse pensamento automático, o terapeuta vai fazendo perguntas ou observações, às quais ele não acrescenta nenhuma informação nova, mas ele estimula o paciente a falar mais sobre si mesmo, estimula o paciente a ir a um nível cada vez mais profundo da forma como ele se vê e determina a maneira como o paciente se enxerga não apenas naquela situação que ele está narrando naquele momento, mas de uma forma muito mais ampla, muito mais geral. Então nós vamos ver agora o exemplo de um paciente chamado Sandro, que tem transtorno de ansiedade social, estava numa situação, numa festa da empresa, interagindo com uma colega e teve um pensamento automático que foi identificado na sessão de terapia e a partir desse pensamento a técnica foi então aplicada e no transcorrer da técnica o paciente trouxe então uma crença nuclear que é fundamental que seja identificada e que seja combatida no tratamento, ou seja, que as demais técnicas aplicadas a partir desse momento, direcionadas a essa crença, busquem fazer com que ela perca valência, que essa crença fique menos verdadeira para o paciente, se torne mais enfraquecida. Vamos então acompanhar esta primeira parte da seta descendente. Você disse que enquanto conversava com a sua colega na festa da empresa se sentiu muito nervoso. O que passou pela sua cabeça naquele momento? Que uma pessoa como ela jamais iria querer alguma coisa com alguém como eu. O que isso significa para você? O que eu já disse. Que não tenho nenhuma chance com mulheres do nível dela. E o que não ter chance com uma mulher do nível dela diz sobre você? Que eu não consigo manter uma conversa interessante com ela. Se isso for verdade, o que essa informação diz a seu respeito? Que eu não tenho assunto. Que eu não consigo me expressar bem. E supondo que não se expresse bem, o que isso significa em relação a você? Significa que sou burro, que não consigo raciocinar. Então nós chegamos nesse momento na crença nuclear do paciente Sandro, onde ele diz a si mesmo que ele é burro. Então, na verdade, essa crença nuclear, ela não se aplica apenas a essa situação de ele estar conversando com a colega. É uma crença extremamente abrangente. Quem é burro para inúmeras situações. E logo ela irá desencadear várias interpretações, vários significados que o Sandro atribui a inúmeros contextos da sua vida. Ele pode ter uma série de comportamentos que alimentam essa crença, que confirmam essa crença, podem levar o Sandro a ter muitas dificuldades de enfrentar desafios, de aprender novas habilidades, porque quem se vê como burro certamente não acredita que é capaz de aprender. Então são inúmeras consequências que surgem a partir dessa crença que apareceu no contexto da terapia e o Sandro deverá ser psicoeducado
sobre essa crença, sobre o papel dessa crença na sua vida, nas suas cognições, nas suas emoções e nos seus comportamentos. Nós vamos ver agora que a seta descendente ela também pode ser utilizada não só para a identificação de crenças nucleares, mas também para a identificação das chamadas crenças intermediárias ou crenças regra, que, como o nome já diz, são regras que o paciente segue inconscientemente, automaticamente, na tentativa de minimizar o seu sofrimento, de se adaptar melhor ao mundo, na medida em que ele se acredita a uma pessoa burra ou uma pessoa incapaz. Então, em geral, a crença regra, uma das formas mais didáticas de se colocar, existem outras, né? Se eu sou burro, então, e aí vem as regras de sobrevivência. Como uma pessoa que é burra sobrevive, né, se mantém em determinados ambientes, se protege em determinados ambientes. E toda vez que o paciente vai contra uma crença regra, ele é acometido de sentimentos extremamente negativos, desagradáveis, de insegurança, de ansiedade, como se ele estivesse se expondo a um grande perigo ao contrariar uma regra que quem se vê como inferior, quem se vê como burro, tem que seguir para conseguir ter um mínimo de sofrimento nos contextos onde a pessoa está. Então vamos ver agora como se chegou à crença regra do paciente Sandro. Pelo que entendi, diante da sua colega você acredita que é burro e não consegue raciocinar e isso o impede de manter uma boa conversa. Você acha que acreditar nisso o atrapalha em outras situações? Claro que sim. Poderia me citar algumas dessas situações? Quando eu tenho que me adaptar a um novo item do sistema operacional, os outros sempre aprendem antes e se saem melhor nas reuniões. Nos cursos que a empresa oferece sobre gestão pessoal, os outros assistem e já saem aplicando e eu fico patinando, na mesma. São várias coisas. Você está me falando de situações onde você tem que assimilar novas informações ou desenvolver novas habilidades, é isso? Sim, esse é o meu grande problema. Por isso estou sempre me escondendo. Talvez isso pareça um tanto óbvio nesse momento, mas é importante que você me diga qual a relação entre acreditar que é burro ou que não consegue raciocinar e a dificuldade em lidar com novas informações, como o sistema operacional ou as estratégias de gestão. Você consegue ver uma relação? Sim, eu não aprendo as coisas porque sou burro. Então a crença regra ou crença intermediária do Sandro que apareceu foi: se eu sou burro, então não posso aprender coisas novas. Se eu sou burro, então devo me esquivar de desafios. Logo, essa crença é aplicada a várias situações na vida do Sandro e é fundamental que ela seja abordada, identificada, psicoeducado o paciente sobre ela e abordada no contexto da terapia, porque nós não podemos esquecer que a terapia é uma situação nova, é uma situação desafiadora e é uma situação que propõe mudanças, que propõe novos aprendizados. Se essa crença persistir com uma valência, com uma força muito grande, ela irá prejudicar o andamento da terapia, podendo inclusive fazer com que o Sandro abandone a terapia como um comportamento, uma estratégia de manutenção da crença. Ou que ele se auto-sabote na terapia, porque ele não acredita que é capaz de evoluir, que é capaz de aprender novas habilidades, que é capaz de mudar a partir do que é proposto na terapia. É muito importante que essa técnica seja aplicada no momento oportuno, quando já se tem um vínculo adequado, que ocorra mobilização emocional, que o terapeuta perceba que o paciente de fato está envolvido na técnica, que não seja apenas um discurso intelectualizado. É importante também que o terapeuta tenha empatia para saber o momento de parar. Nem sempre nós conseguimos chegar até onde nós gostaríamos com essa técnica. Às vezes nós percebemos que naquele dia, ali é o ponto máximo que o paciente consegue chegar, nós vamos respeitar isso, vamos propor a técnica ou vamos aplicá-la num outro momento. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que o paciente está repetitivo na sua resposta, nós podemos ter identificado uma crença nuclear, porque agora ele está dizendo as mesmas coisas, mas com palavras diferentes, ou seja,
chegamos ao nível mais profundo da cognição ou alguma questão impediu que se fosse até o nível mais profundo da cognição e nós paramos no nível intermediário, mas é até onde o paciente conseguiu ir naquele momento e nós, preservando a relação terapêutica, empaticamente vamos recuar da técnica. É uma técnica que pode ser aplicada inúmeras vezes, sempre que surgir uma oportunidade, certo? Apenas é importante variar a forma como eu estimulo o paciente a continuar falando. Às vezes a gente encontra nos livros, seta descendente. E o que isso significa para você? E o que isso significa para você? Então é sempre a mesma forma de perguntar. Então isso, claro, não vai soar bem, geralmente, para o paciente. Na segunda ou terceira vez que o terapeuta faz a pergunta do mesmo jeito, o paciente estranha. Isso pode comprometer o resultado da técnica e também pode limitar o que eu use a técnica em vários momentos diferentes. Então nós temos que variar a forma como nós estimulamos o paciente a seguir falando, sempre com o cuidado de não colocarmos informações nossas nessa pergunta que nós estamos fazendo.